O amor não pode ser sofrimento, dor. O amor é felicidade, através do abraço, do sorriso, do olhar. Pensemos nisso. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, ilumina-se mais um dia. Que possamos, ao despertar, ao abrir os olhos, ao respirar os ares de um novo dia, lembrar de agradecer a Deus a boa noite que passamos, o bom sono que tivemos, a alegria da nossa existência. Que possamos pedir forças para que sejamos amáveis, tranquilos, serenos, que sejamos companheiros de todos aqueles que de nós se aproximarem. Que possamos, neste novo dia, termos paz, alegria, saúde e harmonia com Jesus no coração. Que assim seja. O tema de hoje é conhecer-se. Quando adquirirmos esclarecimento sobre nós mesmos, é natural aparecer a vontade de pôr logo em ação as descobertas feitas. De posse de uma revelação agradável, o nosso íntimo quer se renovar, se possível a cada dia, a cada hora. A nossa alegria toma corpo e podemos senti-la nos instantes de resolver questões, de estudar, trabalhar, nos divertir. Nada mais parece ser problema, dificuldade, entrave. A cada avanço que fazemos nas nossas descobertas internas, mais felizes somos. Por isso, procure conhecer-se. Vá ao encontro do seu íntimo, do eu, da alma, e dê a si mesmo atenções e alegrias possantes. Ative-se com as eletricidades internas, mesmo que se choque de início. Não se oponha aos impulsos de bondade, de cumprir o dever, de energia e ação que achar dentro de si. Cresça, avance. As forças progressistas estão com você. Use-as e não sofrerá de solidão, de vazio, de tristeza. Quanto mais você se conhece, mais você se realiza. Pensemos nisso. O que o irmão Jussi Severo encontrou sobre esse tema no Evangelho? Bom dia. Em uma só palavra, sede perfeitos. Capítulo 17 do Evangelho. E ali nós vamos encontrar os adjetivos e as qualidades que vão impulsionar todo esse movimento emocional e sentimental que a reflexão nos apresenta. Se nós conseguirmos traduzir a nossa jornada, os nossos dias, as nossas horas dentro deste aspecto, certamente a nossa estrada terá muito menos pedras e espinhos do que nós imaginamos encontrar. Como ser perfeitos em dias tão turbulentos?
Bom, Jesus nos ensinou na sua pregação e renovação do que os profetas nos deixaram a partir de Moisés, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós estaremos encaminhando a nossa paz e a nossa harmonia. E dentro desses dois aspectos nós vamos traduzir o nosso comportamento. Não vamos ter ódio, não vamos ter rancor, vamos cuidar com as nossas próprias imperfeições, vamos observar a justiça de Deus, não vamos abusar dos bens que possuímos, não vamos querer o que os outros têm por modismo, não vamos procurar dilapidar o nosso patrimônio e tampouco desejar o patrimônio do próximo. Vamos respeitar o nosso irmão de caminhada e obedecer às leis de Deus. No entanto, isso não se faz de uma hora para outra. É preciso começar de baixo, numa grande construção. É preciso que façamos bons esteios, né, nesta construção. E esta construção tem que ter muita base. Por isso que as coisas não são rápidas. Elas são com vagar. Se nós começarmos o treinamento de nos tornarmos seres melhores, e para cada um é o autoconhecer-se, né, que nós estamos falando, nós vamos começar a aprender que isso aí é uma caminhada árdua. Sim, é árdua, mas com condições de fazer. Esse treinamento é todo o tempo, é cada minuto, é cada hora, é cada dia, um pouquinho mais. Se auto-melhorar não é aquela história de assim, mas o fulano e o dedão e o dedo apontando, o indicador apontando, e o Beltrano, por que ele não faz isso? Não, por que eu não faço isso? É preciso que eu olhe no espelho e veja que eu tenho que mudar. Que a minha disciplina tem que ser tranquila e serena e interna, é minha disciplina. Eu preciso me ajustar a esta história de me conhecer e de me tornar um ser perfeito. Como eu vou fazer isso? Não sei quando vai terminar essa construção, mas um dia eu chegarei ao teto, eu chegarei à cobertura e lá sim, mas vai demorar, isso eu tenho certeza, vai demorar, depende de cada um de nós. Sim, sem dúvida. Mas para tudo há um começo. Então não devemos ficar em cima daquele provérbio popular: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nós sabemos que somos seres imortais, ou se nós não sabemos ainda, temos que buscar esta informação segura para que nós possamos iniciar um entendimento da nossa estrutura, da nossa construção, do nosso eu e daquilo que nos cerca e de tudo que existe. Desta forma nós estaremos iniciando a compreensão sobre o quê? Sobre os problemas que a vida apresenta. E problemas não faltam num planeta de expiação e provas, porque é exatamente o momento pelo qual o espírito imortal que Deus um dia criou está exercitando o ensinamento e que leva à compreensão do que é bom e do que é ruim, do bem e do mal, do certo e do errado, do belo e do feio, da saúde e da doença, da luz e da sombra. Quando nós começamos a entender este processo, nós vamos compreender que estamos no momento ou pagando dívidas, então em estado de expiação, ou sendo provacionados naquilo que nós mesmos nos comprometemos. Com este entendimento, os problemas criam uma outra formatação, tem um outro sentido e nós nos fortalecemos. Já olhamos para o nosso semelhante com outro olhar, já entendemos Deus como um ser supremo, bondoso e justo, e já compreendemos que dentro de nós está a solução para todas as questões que nós temos que resolver. Paulo em Romanos nos diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivo à esfera que o rodeia no mundo.
Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará o Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Veja bem que interessante, né? Esta colocação de Paulo na Romanos 14, 12. Falando de Paulo, nós lembramos do nosso... Sem dúvida nenhuma. Inesquecível, né? Inesquecível companheiro. Apolinário, querido, onde estiveres, vai o nosso abraço, o nosso carinho. Ele vai nos incentivar nesse programa, porque ele adorava esse programa aqui, viu? E ele sempre tinha questão, né, de vir aqui sempre. Sempre tinha Paulo como uma referência a animar o nosso diálogo. E aí também lembrei, né, é um momento de saudosismo nosso, um minuto de saudosismo nosso, né? Lembrei de um outro querido amigo que muitas alegrias nos trouxe, que era o Guinter, nas suas reflexões. E nos também traz ainda, porque ele está ali em Dois Irmãos. Sim. Um dia ele vem para cá de novo. Vai, né? o nosso abraço para ele. Grande Guinter Lozecan. E o nosso querido Paulo, né, que foi diretor desse programa por muitos anos, o criador desse programa. É verdade. Paulo Beckenkamp. Inesquecível Paulo Beckenkamp. Um abraço para ele. Ele está no meio de nós, né, como Jesus está em espírito, que todos nós somos imortais. Compreendendo a lei de Deus, a sua magnitude e misericórdia, nós nos damos ao direito de fazer este momento de saudosismo. Com alegria. E é muito bom, a gente tem uma energia boa no coração quando a gente lembra de queridos amigos que, junto conosco aqui, fortaleceram a ideia desta difusão grandiosa da doutrina espírita. Então, Paulo, o apóstolo dos gentios, é uma referência que nunca pode faltar toda vez que nós estivermos em dificuldade ou toda vez que nós tivermos que questionar o nosso comportamento. Paulo foi magnânime a partir do descobrimento de que o Deus que ele adorava não era daquela matiz que lhe foi ensinado. Não era punitivo, não era vingador. E que o Jesus que ele ouvia os cristãos difundirem o ensinamento não era um falso profeta. Era, na verdade, o iluminador da humanidade, e ele teve que sentir na carne, pois ficou cego na estrada de Damasco ao se encontrar com Cristo em imagem, em luz, em poder divino, para que se tornasse o nosso grande apóstolo, difundidor e fundador dos núcleos que se tornaram depois a igreja que hoje conhecemos. E ele disse naquela hora, né, lembrando da famosa frase que ficou para a história, o Paulo, na época ele era Saulo. Jesus disse para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele caiu em pranto, caiu por terra totalmente cego. E aí Jesus disse para ele onde ele se curaria da cegueira dele novamente. Mandou procurar Ananias, que ele iria lá para aprender. Então nós temos estimulado aos nossos amigos, aos nossos companheiros de jornada, que estudem o cristianismo primitivo, compreendam a jornada daqueles que estabeleceram uma planície com as suas próprias vidas, para que nós pudéssemos vislumbrar a luz maravilhosa do Cristo Jesus a nos iluminar, assim que a gente aceite e concorde em ver essa luz. Os primeiros cristãos, digamos assim então, já que nós estamos nos autoconhecendo, foram justos. Foram aqueles que pagaram com a sua própria existência em holocausto a Deus único, não aos pagãos da época.
E dessa concepção, logo depois, digamos assim, na segunda geração de cristãos, eles viraram a página, né? Aí criaram um Cristo vingativo, um Cristo que fazia com que as pessoas ou adoravam ou adorassem, ou seriam crucificados também, como tinha acontecido com os primeiros cristãos. Infelizmente foi uma época muito difícil, porque Cristo nunca pregou isso, nunca pregou a vingança, nunca pregou a força, nunca pregou a imposição. E nesse sentido, esses segundos cristãos, podemos colocar assim numa jornada maior, tão difícil de entendimento. Por isso que é bom a gente estudar um pouquinho mais, para ver que logo depois disso, Cristo começa a voltar de novo como novamente esse ser amoroso, que nós temos que concordar até hoje, que ainda é difícil de entendimento, porque nós estamos vivendo ainda, muitos de nós, esta época dos segundos cristãos, da segunda leva de cristãos. Ainda lembrando os ensinamentos do nosso querido e grande profeta Moisés, do olho por olho e do dente por dente. Um dia Deus quis que a luz varasse as trevas. Nasceu Jesus. Depois da sua partida, trevas e luz se revezaram, e o mundo se perdeu novamente. 18 séculos depois, já dentro de uma previsão que o próprio Jesus havia feito, surgiu o Espiritismo para clarear, e aí não foi uma mensagem de profetas, foram os espíritos que falaram, foram os espíritos que se manifestaram, e surgiu o Espiritismo. Aliás, os espíritos já falavam desde antes disso, né? Já falaram todo o tempo, mas não havia uma codificação desse trabalho, porque desde que exista o Espírito, eles já conversavam com os seres humanos. Desde que o Deus criou os seres humanos, existia esse intercâmbio, entendível muitas vezes só pelos índios da época, os donos da terra, com os seus pajés, fazendo tudo aquele trabalho, a pagelança que nós chamamos até hoje. Sim, a cada época, a cada momento, nós estabelecemos uma crença. E hoje, o Espiritismo veio tirar o véu de todas as crenças mitológicas que nós, em razão da nossa infantilidade, nós criamos. Não há mais razão para nós não acreditarmos nos mundos paralelos que nos cercam. A vida espiritual é a nossa verdadeira pátria, e o sentido do ensinamento de Jesus é para que nós pensemos a vida como espírito, porque a vida material é um instrumento de evolução daquele que é imortal e que foi criado por Deus. Portanto, tudo que nós temos, tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos como encarnados, na realidade se trata de lições, de aprendizados. Estamos na Terra na condição de escola, e é desta forma que nós devemos entender a vida. E na escola não temos inimigos, na escola não temos adversários, na escola não precisamos passar por cima de ninguém para entender a lição. Na escola nós não precisamos maltratar o professor, na escola nós só precisamos aprender para evoluir, para passar de ano, para que a Terra, na sua transformação contínua a partir dos desígnios da engenharia sideral sob o comando de Jesus, esteja no patamar adequado de paz, harmonia, saúde e alegria. É conquista, é trabalho meu, do Antônio, de todos que nos ouvem, de toda a humanidade terrena. Aqueles que não se enquadrarem neste comportamento vibratório serão convidados a iniciar uma nova jornada um pouco mais difícil para compreender a bondade e a misericórdia divina. Voltando um pouquinho no tempo, eu vi momento que Jesus era condenado por Pôncio Pilatos
quando dizia para o povo: escolhei Barrabás ou Cristo, para que você ficasse livre. Eu vi, naquela época, a condenação para a crucificação do divino Cristo. Eu passei por isso. Eu estava lá. Eu me conheço hoje porque logo depois disso, eu apontava o meu dedo também e via a crucificação do Mestre. E via o sofrimento de Maria, sua mãe, que chorava desesperadamente ao ver o filho ser morto daquela forma, crucificado daquela forma. Eu vi, eu passava lá. Eu ajudei também a jogar uma pedra em Cristo Jesus. Eu preciso me autoconhecer, porque ainda hoje eu vejo, de vez em quando, eu jogar esta pedra na cruz. A cruz que hoje é luz. A cruz que hoje é paz. E onde tem paz, não tem guerras. E onde tem luz, não tem trevas. Eu vi e me vejo até hoje, de vez em quando, sair fora e viver há 2000 anos atrás. Saber olhar para o seu passado com esta serenidade é compreender e valorizar o presente para que o futuro possa ser modificado positivamente, para que das trevas que vivemos, através do árduo trabalho, da lavoura que estamos plantando, podemos fazer a colheita da luz no futuro que nos espera. A cada um de nós é dada esta oportunidade. Chico foi magnânime quando disse que esse passado já passou, que não pode ser modificado, mas a partir deste momento em que cada um de nós está ouvindo esta mensagem, nós podemos iniciar uma nova jornada e fazer um novo futuro. Um futuro diferente, um futuro radioso, um futuro de muita paz, harmonia, saúde e alegria. Por isso, o início da nossa reflexão, aquela reflexão que nos remete para que sejamos perfeitos. E ser perfeitos é compreender a nossa origem, o nosso Criador, o nosso semelhante, o nosso estágio e a nós mesmos. Caminhar a passos simples para compreender a humildade. Caminhar a passos simples para compreender as dores e o sofrimento. Aumentar os estados de mansidão e passividade para que chegamos à compaixão e à misericórdia, e as nossas estradas estarão se abrindo para a luz. Aos pouquinhos temos que ter o entendimento de por que sofremos ainda hoje. Todavia, quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprenderão-se da economia planetária, entregando-a a novos operários, esses operários do Pai Criador, para o serviço da evolução infinita. Portanto, não te perturbes com o problema, não te perturbes com as dificuldades, faça o enfrentamento positivo, pois que o trigo, ao ser encaminhado para a moagem, certamente tem o pensamento inicial que vai ser torturado, mas não sabe a grandeza que lhe reserva a vida futura, pois será matéria-prima para o pão da vida. Que nós tenhamos também este entendimento sobre as dificuldades que momentaneamente afetam o nosso dia a dia. Autoconhecer-se, conhecer a nós mesmos, a cada um de nós. Não é o caso de nós conhecermos, não precisamos conhecer o outro. Conhecer-nos é uma grande coisa. Que possamos aprender esta lição divina que foi nos dada, foi nos oferecida hoje pelo Divino Criador também.
o nosso abraço, a nossa prece de hoje para Salete, Ana Mantelli, para nossa querida Jandiva, para nossa querida Cecília, para o Marcos, para o Miguel, para a dona Bromilda Knack, para a dona Maria de Lourdes, que receba o nosso carinho, que as águas sejam fluidificadas, magnetizadas em nome de Jesus. Também para Claudete Cadem, Clair Fetter, para Fátima Ertel, Ângela Pereira, Loraci Ren, para o Benício Werner, Luiz Carlos Pauli, Eliseu Scherer, para todos os nossos amigos das casas espíritas, congêneres de toda a nossa região, um beijo no coração, Zoida querida, e todos aqueles que estão nos ouvindo, num movimento ecumênico que nos une todos em torno de um só objetivo: compreender que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Pai nosso que estais no céu, por Jesus, dai-nos a fé. O seu nome é santificado no Filho de Nazaré. Venha a nós o vosso reino, o reino da segurança. Que a vossa vontade se faça na santa lei da esperança, na terra como no espaço. Dai-nos, ó Pai, a luz e perdoai as nossas dívidas pelas missões de Jesus. E não nos deixeis cair, Senhor, nas tentações da vaidade, que nos prendem e que nos afastam do reino da caridade. Que assim seja.